Olá, olá pessoal, tudo bom? Vou conversar hoje com Roberto Botelho. Vamos ver quem tá aí. Quem vai aparecer ao meio-dia. Olá, Veruc. Tudo bom? Danila, Fernanda, sejam bem-vindas. Torinho Cacau, Ferrara Pessoa. Olá pessoal, estamos esperando Roberto Botelho. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Na semana passada a gente fez a nossa Semana do Olhar Contemporâneo. A gente liberou essas 3 aulas gratuitas aí para vocês conhecerem o trabalho. Essa semana a gente está tendo a semana de inscrições. Ontem já um monte de gente já se inscreveu. A gente teve um problema técnico, então a gente está estendendo a oferta de ontem para hoje. Então quem quiser se inscrever hoje consegue ainda fazer com desconto. Gilson Fernandes, tudo bom? E as inscrições ficam abertas até sexta. Nesse meio tempo, diariamente, aí meio-dia, a gente conversa com os colegas do curso para falar um pouquinho sobre o curso, conhecer um pouquinho mais as pessoas. Ângela Peditinga, tudo bom? Vera de Alencar. Enquanto a gente espera o Roberto Botelho, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntaram ontem se um grafite geométrico poderia ser arte contemporânea. A gente vai falar sobre isso mais para frente, está agendando a live sobre esse tema. Tudo bom, Nina? Falamos a semana passada aí sobre futurismo, falamos com o H, né, sobre mercado. Ele queria algumas considerações aí sobre mercado. Então, vocês têm alguma dúvida? De onde vocês falam? Gilson, Ângela, eu sei de onde ela fala. Vera, Nina, de onde vocês falam? Vocês estão em que cidade? Cacau Vilardo, Suzana Veríssimo. Vou colocar aqui o nosso título da conversa de hoje. Conversas com... Tá sendo ótimo essas conversas para eu entender melhor aí quais são as dúvidas das pessoas. Está sendo muito, muito útil. Então vamos esperar uns minutinhos para ver se o Cacau aparece ou se vocês têm alguma dúvida. Senão a gente segue aqui. Estou preparando um conteúdo novo que a gente deve lançar aí semana que vem. Talvez precise de mais umas 2 semanas. Tem muito trabalho, algo bem diferente. Estamos preparando também, estamos regravando o conteúdo da década de 90. Então vocês vão ter aí um material com uma qualidade muito melhor. É uma alegria a gente olhar e ver o progresso que a gente fez em 6 meses em termos da gravação anterior e dessa gravação. É uma grande alegria. E quem entrou aqui? Pedro Queiroz, tudo bom, Pedro? A live de ontem foi muito boa. A gente conseguiu com o José Roberto Cavalim, está gravada. Quem não assistiu pode assistir. Trabalha com desenvolvimento humano. O interessante, ele foi falando que à medida que ele foi aprendendo ali algumas coisas, que a gente foi discutindo algumas coisas na aula, que ele começou a olhar, buscar por coerência, né, para esse tipo de ideia no dia a dia dele. Eu achei muito sofisticado ali esse pensamento. Acho que muita gente, a gente estuda, já sei quanto tempo a gente estuda e sem buscar por coerência, né, aquilo fica teórico e não entra na prática. É interessante ver quando isso entra quando a pessoa se dá a preocupação de ver se tem uma coerência entre o que ele está estudando. E Ângela, ontem algumas pessoas me escreveram depois, até falaram que foi muito boa, e fez algumas considerações sobre as hipóteses também que eu apresento nas aulas. Eu já tentei apresentar ontem as hipóteses de um outro jeito. Aqui tem o Roberto Botelho, está perguntando como entrar, é isso?
Que a ideia era conversar com ele. Ele está comentando. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que ele está se perguntando como entrar. Cadê o Roberto Botelho? Roberto Botelho. Peraí, tô tentando ajudar ele a entrar aqui. Já está entrando. Tudo bom, Art Deco? Maria Cristina, Luiz Siqueiras, Tânia, psicóloga, vai ficar gravada essa live. Art Deco, todas as lives a gente tende a gravar, né? A não sei se tem algum problema técnico, às vezes tem alguma razão específica para não gravar, a gente não grava, mas no geral, a gente, ali chegou o Roberto Botelho, no geral a gente grava todas as lives justamente por isso. Acho que é muito interessante voltar atrás. Quando vai ser útil, né? Às vezes é muito legal, passa 6 meses, Suene, tudo bom? E às vezes passa 6 meses, a gente olha e fala, puxa, deixa eu voltar aí naquele momento. Fala, Roberto. Oi, João, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Conseguimos. Tudo bem, tudo tranquilo. Adorando as aulas. Tá gostando? Um ambiente muito rico, né? Todo mundo com uma visão multilateral muito latente, muito boa, o que o mundo contemporâneo pede, né? Sim, sim. E o Roberto, fala um pouquinho de você, um minutinho assim de introdução, só para as pessoas saberem. Vou fazer um históricozinho breve. Vou começar logo pela infância, que é a base, certo? Breve. Eu aos 5 anos, me mudei do centro do Recife para Boa Viagem. Na época, isso correspondia você morar em Copacabana e se mudar para além da Barra. Certo? Então, foi uma infância rural urbana, digamos assim. Era praia, pescaria, não sei o quê, cavalo, bicicleta, era coisa meio assim. E muita arte para fazer, com material, com isso, com aquilo. Sempre pegar goiamum, pegar isso, não sei o quê. Então. E eu era hiperativo. Então, eu não ficava insone e comecei a desenhar, isso já pré-adolescente. Botei uma prancheta no quarto. Nessa época, o Recife e Olinda, principalmente, era um celeiro de bico de pena. De gravura, Samico e etc. Samico, né? Eu vendi algumas obras dele recentemente, especificamente década de 70 são as obras. Todas elas são, né? Todas as décadas dele são boas, mas tem uns artistas interessantes aí na região. Tinha o Câmara também, com a oficina Goianazes, que era uma oficina de gravura também bem interessante e tal, e eu fui entrando nesse mundo aí. E juntei, sempre desenhando assim em papel Schuller, 4R, sempre com a preocupação de ter uma boa base. E juntei 30 desenhos e fui mostrar aos amigos de meus pais, que meus pais eram colecionadores de antiguidade. E a casa era frequentada por muitos artistas, arquitetos, não sei o quê, conheci o Lemax, conheci a Luiz Magalhães. Olha só. Aí nisso aí eles gostaram. E eu também conheci a Ariano. Com a cabeça. O filho dele estava em São Paulo, no Eduardo, né? Estava em São Paulo agora. Foi. Para SP Arte. Tá com uma galeria muito boa aqui. Uma galeria. Sim. Com uma individual do Montes Magno, né? Muito boa. Sim. Montes está muito abatidozinho e tal, mas é uma cabeça maravilhosa.
Inclusive vai ter uma exposição dele na Pinacoteca, acho que abre agora em outubro. Eu estava vendo algumas das obras que vão para a exposição da Pinacoteca, bem interessantes, uma parte mais conceitual assim dele. Ele é rico, né? Muito diverso. É. Eu tenho uma série dele das barracas do Nordeste, das festas e tal. É uma maravilha. Muita coisa boa. E a exposição está muito bem montada. Sim. Muito bem montada. Sim. E como é que está sendo? Por que nesse contexto assim já tão rico em arte você resolveu fazer o Olhar Contemporâneo? Eu gostei muito da sua apresentação. Eu sou publicitário também, já fiz várias campanhas políticas, trabalhei no Ministério de Minas e Energia, entrei com a P36 afundando e peguei o apagão com 2 meses depois. Uma escola boa. Poxa. Mas aí, quando foi perto de 90, eu só fazia desenho e teclamista e tal. Passei um tempo no Rio, fiz uma exposição lá na Galeria Macunaíma. Antes, aqui, eu tinha feito uma exposição no MAC, com esses desenhos que eu juntei. E depois eu saí fazendo uma exposição numa galeria que tinha aqui, chamada Palom. Depois disso, eu fui chamado para uma outra galeria, Segundo Jardim, aqui, que também não existe mais. E aí conheci o pessoal do Porto, lá de Portugal, me chamaram lá para Miguel Bombarda, daquele rap lá de 30 galerias e tal, fiz Por Amor à Arte, e depois o Francisco Laranja, não sei se você conheceu, que foi reitor lá da Universidade do Porto, me chamou para fazer uma exposição lá na Universidade do Porto. E lá a gente tem a Casa de Pernambuco também, que está sendo ativada agora. Essas exposições em espaços e universidades, né? Porque elas acabam sendo diferentes né? Aqui tem o MAC em São Paulo, mas às vezes eu fui para Miami quando tem aquela arte base, as feiras, e as melhores exposições às vezes são nas universidades, porque tem uma equipe de pesquisa, né? Então você não tem uma exposição que seja, né, dissociada de um projeto de pesquisa, né? Tudo tem muito trabalho. Deixa eu ver aqui. Toda a equipe estão acolhedores, o curso me abriu a mente para muitas coisas, só gratidão. Suene, fico contente aí. Vera, fiz inscrição ontem, mas não recebi confirmação, apenas as propostas continuam chegando. Vera, manda um direct, faz uma gentileza, manda um direct para nós, que aí eu peço para o time entrar em contato e resolver isso para você. Eu mandei para a Thaís, não sei se você viu uma parte do meu portfólio, inclusive com 2 instalações, uma chamada Árvore Mãe, que Roberto Viana começou a tocar aqui no espaço, mas aí o parou. Roberto é ótimo, né? O filho dele, o Beto, também. Conhecemos algumas pessoas em comum, hein? E aí eu criei aquela outra passagem, não sei se você viu, que é o quadrilátero. Não, eu não vi, eu não consigo, eu recebo muita coisa, eu não consigo, eu lamento, eu não consigo dar conta, porque infelizmente... Se você puder dar uma olhadinha, eu ficava grato aí. Tá, eu adoraria, eu vou ver se eu consigo, mas não prometo, assim, a agenda está das 7 da manhã às 10 da noite, já minuto a minuto alocado aí pela equipe que gerencia os projetos e tal, mas eu agradeço. E como é que está acho que uma pergunta que eu tenho para você você falou que teve essa infância rural, urbana, né? Como a gente viu na aula do Zembo, ele fala que ele vivia, né, entre cidade e campo, que de um lado era campo, do outro lado da rua era cidade, e numa cidade muito politizada ali como Pequim, e isso interferiu em toda a forma como ele conduz a pesquisa artística dele. Né? Como é que isso interferiu para você? Eu fiquei muito racionalista no começo, assim, busquei o concretrismo, fiz uma série que era Alice no País das Maravilhas, em cima da repressão, com esse título aí. Tinha funis com a E, I, O, U, cheio de consoantes dentro, só saía E, I, O, U e por aí fui. Depois eu parti para um trabalho mais abstrato, que continua
continuo fazendo muita experiência. Por exemplo, essa série aqui é os Madras, que... Deixa eu te mostrar aqui. São chips de computação. E uma textura diferente. Se você chegar ao pontilhismo aí, mínimo, é diferente do TOSE, que é aquele ponto de gráfico. Sim. Aí aqui já parti para outra linha, com a mesma textura. Aí vim para as nebulosas. E agora estou aqui, que é o Trópicos Botânicos. Trópicos Botânicos? É. Olha só. Aqui foi uma exposição, inaugurando uma galeria aqui, que era os 125 anos de morte de Van Gogh. Eu peguei, eram 9 telas para cada artista, eu juntei as 9 e fiz um pedaço de uma tela dele, aquela última tela dele que... Você está em Recife, Roberto? Estou em Recife. Campos de trigo com corvos, e emendei o título, Amor e Dor em sua plenitude. Tem uma outra série. Esse espaço aqui é a escada para descer. Puxa, aqui, que casa gostosa, hein? Preciso ir pessoalmente aí. Precisa sim, com certeza. Via Recife, faço questão de recebê-lo. Aqui eu vou fazer uma homenagem a Andy Warhol. Vou fazer uma lata de sopas Campbell. Olha só. Deixa eu te mostrar mais alguma coisa lá embaixo. Isso aqui é provisório. Aqui é meu pet. É aquela New Balance, são pedras do Cabo de Santo Agostinho. Sim. São vulcânicas. Aqui é a série De Cristo aos Nossos Dias. Depois que eu vi a última tentação de Cristo, de Mel Gibson, me inspirei e fiz 15 telas dessa série aí. A maioria são painéis. Aí aqui vem para todas as cores. Aqui é a primeira tela de Marinas e Favelas. Afasta um pouquinho. Uhum. Tá dando para ver? Tá. Aqui já é outro trabalho de todas as cores. Aqui repete os corais cósmicos. Aqui é um alambique de barro. Olha só. Até a serpentina é de barro. Sim. E Roberto, o que te fez ir atrás de referências contemporâneas assim nesse contexto histórico? Foi a vivência e a identificação com a simplificação, com as texturas, com o modernismo. E o que você está achando assim dos artistas que você viu até agora no curso? Qual que te impactou mais?
é difícil especificar, porque cada um tem uma veia que você acha interessante, quase todo mundo. É difícil. O que você achou desse que eu mostrei? Você estava ontem na aula, não estava? Tava. O que você achou desse que eu mostrei ontem? Congelou. Gostei muito do trabalho, inclusive a gente mexe muito hoje com essa coisa dessa mídia, As redes sociais, os né? logaritmos das redes sociais, que a gente já é uma preparação, eu acho que para o pós-humano. Já assim, o limite do humano é a consciência, né? Eu acho que a gente já está transcendendo isso aí. Como é que você viu esse pós-humano? Eu vejo a preparação da remexida do DNA, nisso, naquilo. Sim, verdade. A indústria farma todo dia trabalhando em cima disso. Eu nem tenho muito assim, esses, já tem alguns artistas que estão explorando isso, né? Tinha um artista que eu vi num projeto na África do Sul, onde ele estava trabalhando com próteses. Ele fala que o nosso nariz não é desenhado para lidar com a poluição que a gente tem nas cidades. Então, que provavelmente ele vai, né, se a gente continuar tendo poluição como tem, ele vai evoluir para alguma outra coisa. Eu li alguma coisa nesse sentido. E eu tenho aí também, eu queria ver se você arrumava um tempinho para dar uma olhada, que eu mandei para Thaís. Essas são duas instalações. Essa árvore-mãe e a passagem, que é um quadrilátero. Você entra, tem um caixão com 7 gavetas, com os 7 pecados capitais. Tem uma corbelha no fundo, tudo roxo, com a luz negra. E tem aquela frase daquele astrofísico em inglês, me esqueci o nome dele agora, que diz que a diferença do granito para o mármore são apenas 200 milhões de anos. E você se sente a barata de Kafka. Passa e vai embora. Gostaria da sua opinião. Vou ver se eu consigo olhar. Tá bom, Roberto. Alguma pergunta que você tenha para mim? Alguma coisa? Quando eu tenho um filho que mora em São Paulo, eu devo ir visitá-lo. Se eu tiver a oportunidade de fazer uma visita, gostaria muito. E tá. Se você viesse a Recife, gostaria de recebê-lo. Seria um prazer. Vamos ficar em contato aí. Eu fico com... E se puder abrir algum caminho aí, alguma indicação, alguma coisa de São Paulo para mandar meu material, agradeceria muito. Certo. Eu fico reticente de prometer qualquer coisa que eu não tenho tido dificuldade de honrar até os compromissos comigo mesmo. Então, eu sei. O que já está na agenda já é difícil de honrar. Então eu fico um pouco de reserva assim, de prometer qualquer coisa, mas a gente está em contato. Se puder abrir espaço, alguma coisa que você achar interessante, agradeceria. Bacana. Tá bom. Tá certo? Então acho que é isso. Obrigado aí pela conversa. Acho que quem está acompanhando aqui, a gente tem essa semana é a semana de inscrição aí do curso Olhar Contemporâneo. Até sexta dá para se inscrever. E são 15 artistas de 5 continentes. Então a gente dá uma boa girada aí ao redor do que está fazendo, do que está sendo feito pelo mundo. A gente dá uma girada com um olhar crítico, né, que eu acho que é importante a gente ter sempre um olhar crítico aí para o que está sendo feito e em relação ao espírito do nosso tempo, em relação à nossa identidade como
brasileiro, como colônia, como momento que a gente está vivendo aí de mais que globalização, né? Acho que globalização falava-se ali na década de 2000 e tudo, acho que agora a gente já está vivendo É. algo que tá virando outra coisa. E um momento de muitas tensões, né, sociais, muita... Suene colocou aqui, se inscrevam ao mundo contemporâneo e complexo, e a arte nos ajuda a entendê-lo. Ah, que bom, Suene, fico contente que você está. Quer entrar, Suene, conversar com a gente um pouco? Não sei se você está ocupada. E eu mandar um Não, convite aqui. tudo bem. Eu não sei se Tá ótimo. se a Suene, acho que ela, não sei se ela trabalha esse horário, se quiser entrar e conversar um pouquinho com a gente. E então a gente tem essa... Ah, olha lá, conseguiu entrar. Oiê! Nossa, eu tô precisando entrar nas aulas, hein? Ah, é? Nossa, eu tô fazendo tanta coisa, tanta coisa. Você ficou de me contar, ou você falou que ainda ia me contar como é que o curso estava impactando na sua vida, que muita coisa estava sendo útil. Nossa, exato. Eu abri uma empresa junto com meu pai e a gente faz concertos de bolsas. Olha só. Então, aquela aula do último artista sobre sustentabilidade foi assim o que eu precisava. Porque desde que eu fiz moda, então eu sempre trabalhei muito nessa vertente, assim, da sustentabilidade. Então, aquela aula foi, assim, espetacular. E ver a história do artista, os materiais que ele usava. Então, foi assim... Como que é o nome dele? Que eu nem falei oi. Roberto. Roberto. Suene Roberto. Adorei seu trabalho, adorei suas telas aí. Eu amo tudo que é relacionado à arte. E muito bacana mesmo. E aí eu estou fazendo um trabalho de customizar bolsas também. A gente conserta e customiza. Deixa eu mostrar aqui uma que eu fiz. Essa aula do Ibrahim Mahama fez o quê? Que quando você fosse planejar o seu negócio, você se preocupasse com o quão sustentável é o processo, são os materiais, Exatamente, de principalmente trabalho. o uso dos materiais, né? Peças que têm história, as marcas do tempo, aquilo foi assim que eu precisava. Para começar para tirar o sonho do papel, que na verdade já era um sonho, e aí eu tirei do papel e agora estamos aí, começando, mas eu acho que vai dar certo. Porque deve criar um diferencial aí para sua marca, né? De ser uma marca que tem esse compromisso ético, né? Exatamente, que é o que eu acredito assim no mundo da moda. Eu acho que fazer moda por fazer eu não quero. Eu quero trabalhar com história, com coisas que vão ter alguma relevância para o mundo, para eu deixar para o mundo. Sim. Então, eu acho que essa parte da sustentabilidade é exatamente o que eu precisava. Grava um depoimento que eu vou mandar para o artista, porque ele vai gostar de saber como você se inspirou numa obra dele. Legal. Vai ser uma trilha, arte, educação, empreendimento. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Perfeito, pode deixar. Eu tô com a rinite atacada, então não tô conseguindo nem falar direito. Mas logo passa. Pode deixar. Obrigada, gente. Parabéns aí, Suene, pelo novo negócio, pela energia. Obrigada. De começar alguma coisa. Valeu, obrigada, gente. Até mais. Alguém mais quer entrar e perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Senão a gente vai encerrando. Olha que interessante, como uma aula sobre um artista de Gana, que é um artista que trabalha muito com materiais e a questão ética, né, na logística, no comércio dos materiais, e a questão do trabalho, como o trabalho pode ser, né, abordado de uma forma ética para que não explore os trabalhadores e tudo isso acabou impactando e inspirando uma pessoa do outro lado do mundo que ele nem conhece. Espero que ela grave um depoimento e eu possa mandar para ele. O Ibrahim Mahama já participou de alguns dos meus eventos internacionais ali. A gente tem contato. Ele vai gostar bastante
de saber disso, vai inspirá-lo. E é um artista que está muito comprometido, além dessa parte poética ali, né, do trabalho dele como artista. Ele vende muito bem as obras dele e ele é representado na Inglaterra. Então ele vende em libras a bons preços e ele mora em Gana. Então ele fala que a cada número de obras aí que ele vende, ele compra um prédio em Gana e transforma ele num centro cultural, com uma meta de que sejam os lugares aí no mundo que tem o maior número de centros culturais ali por habitante. Então, muito ele é um empreendedor também, além de ser artista, então ele vai adorar a história da Suene. Então acho que é isso, gente. Conhecemos aí o Roberto Botelho, de Recife, conhecemos um pouco o trabalho dele, a experiência dele no curso, conhecemos a Suene e um pouco de como é que ela está aplicando aí na vida profissional, na vida pessoal dela, os aprendizados com a arte. É interessante que se a gente olha, muitos desses... Tem um livro que eu não sei se eu não tenho, está na biblioteca, não tenho aqui para mostrar para vocês, mas que faz uma análise da importância das humanas na época dos algoritmos, né? O quanto é importante a gente estar conectado. E nesse livro tem uma tese de muitos dos principais líderes que a gente tem aí nos negócios, e são pessoas que têm uma formação, aí tem um contato grande com as humanas, seja com arte, seja com literatura, e isso acho que para mim você olha, você vê Steve Jobs, você vê Richard Branson da Virgin, o Jack Dorsey da Twitter, o Brian Chesky do Airbnb, muitos desses caras, eles têm uma formação aí em arte. Então é interessante essa relação entre arte e empreendedorismo. Tem estudos que falam entre os prêmios Nobel, né? Acho que a maioria deles tem uma probabilidade maior do que aqueles que não ganharam o prêmio de ter contato com a arte. E tem, acho que entre os engenheiros, acho que o presidente da Associação de Engenheiros nos Estados Unidos fala que os engenheiros que têm contato com a arte registram muito mais patentes. Então é interessante ver tudo isso é material aí de palestras anteriores. Então é isso, gente. Agradeço aí a presença de vocês até aqui. Agradeço Roberto e Suene. Temos as inscrições abertas aí até sexta-feira. Quem quiser participar e se inscrever, é só clicar no link na bio e entrar para a nossa comunidade aí de pessoas comprometidas em desenvolver o olhar contemporâneo. Então, bom dia para vocês. Se alguém que estiver assistindo aqui tiver alguma pergunta em específico, aí como a gente tem recebido, manda por direct e aí a gente avalia e considera em fazer uma live para trabalhar com esse tema. Então, é isso. Bom dia para vocês.